E aí, galera? Vocês estão conseguindo ver aí a tela que eu estou compartilhando? Talvez demore um pouquinho. Oxê. Não. Pessoal, rapidinho, eu estou só ajeitando aqui porque travou o compartilhamento. Aí eu estou só tentando reiniciar aqui rapidão. Consegui. Vocês estão conseguindo ver aí o compartilhamento? Uhul! Beleza, beleza. Pessoal, a primeira vez que eu faço isso, tá? Eu testei usando esse software ontem, mas é a primeira vez que eu realmente tento dar aula nesse negócio. Na verdade, quem começou isso aqui foi um professor, colega meu, o Fernando. Cadê? Tirar um print. Pá, pá, pá. Camila, espera um pouquinho, talvez esteja carregando ainda. E aí, Camille, já conseguiu aí? Talvez tu tenha que recarregar. Tem um símbolozinho aí. Esperar só mais um minutinho. Pá, pá, pá. Deixa eu ver. Cadê essa Camila? Tá online? Acho que saiu. Bom, então, vamos começar devagarzinho, né? Assim, primeira coisa, né, que eu queria falar para vocês. Opa, acho que ela voltou. Bom, enquanto ela vai ajeitando aí. Então, a primeira coisa que eu queria falar a vocês é o seguinte. A análise que eu fiz com relação a SSA2 em específico, ela pode ser feita também, essa mesma abordagem, ela pode ser feita também para outros vestibulares e também para concursos, certo? Então, primeiro, deixa eu explicar rapidinho qual foi a minha pegada, certo? Então, eu peguei os últimos 5 anos do SSA2 e aí uma das coisas que eu percebi foi um tema específico que se repetiu de uma forma ou de outra, se repetiu todas as vezes nesses últimos 5 anos. Ah, mas é só esse tema que eu escolhi que está caindo todos os anos? Não.
cada vestibular, cada banca, na verdade, tem sua própria abordagem. E essa abordagem é muito interessante porque ela se repete. Então, quando você vai estudar para um concurso, seja ele qual for, se você estudar qual é a banca e você observar as provas antigas dessa banca, você tem uma noção, né, de o que é que ela pode abordar, como ela pode abordar, certo? Então, nesse caso específico, eu dei uma olhadinha nas provas do SSA2 dos últimos 5 anos e eu observei que tem um assunto, tem um tema que todos os anos está caindo, que é a parte de progressões e séries. Então, aquela parte de progressão aritmética, progressão geométrica, séries, sequências, eles estão sempre abordando no SSA2, pelo menos que foi esse meu foco. Então, eu não sei se eu vou estar com vontade de fazer outras análises, mas vocês mesmo podiam já começar a fazer isso da casa de vocês. Vocês pegarem o concurso que você quer fazer e fazer essa análise baseada nos conteúdos que tem no edital. Eu recomendo muito. Já fiz isso em concursos, já passei em concursos fazendo isso, então eu recomendo bastante. Beleza. Vamos para o assunto, né? Então, progressões é uma parte que vocês devem ter visto lá no ensino. Vocês devem ter visto lá no ensino fundamental, e aí no segundo ano é retomado, que é quando, por isso que o SSA2 está cobrando, certo? E, assim, não é um assunto difícil, são aplicações de fórmulas, tem algumas abordagens que são muito comuns de se trabalhar, e essas abordagens, inclusive, elas também... Ok. Eu não sei se é o ventilador, não sei se... Vou tentar falar mais devagar e vou tentar... Bom, mesmo que dê uma cortadinha, eu espero que não dê nenhum problema na parte no entendimento, certo? Então, o que eu estava falando? Parte de progressões... Deu um Alzheimer minha aqui. Deixa eu lembrar. Então, assim, esse assunto, né, ele, como eu falei, ele cai no SSA2, ele é trabalhado no segundo ano do ensino médio, com mais ênfase, ok? Não é difícil, são equações prontas, e essas equações prontas, você vai ter algumas abordagens, e essas abordagens também são, digamos assim, prontas, certo? Então, eu vou abrir aqui o slide, eu não vou conseguir ver o comentário de alguém. Então, quando for necessário, eu vou dar uma olhadinha para ver se alguém perguntou alguma coisa, se deu algum problema, se quer que eu veja alguma coisa com mais detalhes. Bom, então, o nosso foco hoje foi em matemática, né? SSA2, segundo ano de ensino médio. Essa questão aqui foi a primeira questão que eu peguei, foi do ano passado. A gente sabe que o vestibular do SSA2 foi em 2019, mas a UPE escreve 2020, porque o ingresso é em 2020, né? Então, vamos lá. Questão da prova lá, não sei qual foi o tipo, 21. Qual o valor do 18º termo de uma progressão aritmética, também conhecido como PA, se a soma dos n primeiros termos dessa progressão é dada por Sn igual a n ao quadrado mais 3n. Beleza, então essa questão aqui, ela é quase uma questão clássica, se não fosse por um detalhe, porque ele deu aqui, né, esse Sn, ele deu uma fórmula que a gente vai utilizar ela para poder relacionar as outras equações que nós conhecemos, ou que pelo menos deveríamos conhecer. Essa equação aqui, essa primeira, é a equação do enésimo termo de uma progressão aritmética. Então, a n é igual a 1 mais r vezes n menos 1. É a equação mais clássica, né? É o enésimo termo de uma PA. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Então, o primeiro termo seria A1 mais r vezes n sendo igual a 1, né? Fica 1 menos 1, aí dá 0. Então, obviamente, A1 é igual a 1.
primeiro termo é igual ao primeiro termo. Se você seguir, né, com o segundo termo e com o terceiro termo, você vai ter basicamente que o segundo termo vai ser o primeiro mais a razão. Esse Rzinho é o que a gente chama de razão da nossa PA. E o terceiro termo vai ser o primeiro termo mais 2 vezes a razão da nossa PA. Então, essa ideia de razão de uma PA, razão de uma progressão aritmética, é o número que você vai somando, né, para cada termo, até conseguir o enésimo termo. Outra variável importante aí que a gente trabalha é o nosso somatório, que é o SN, o somatório dos N termos. Então, o somatório vai ser A1, mais A2, mais A3, mais A4, até somar o enésimo termo. Veja que a nossa ideia de somatório, a gente vai ter que trabalhar com alguma equação que a gente já conhece, que eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho, e também com a equação que ele deu aqui para a gente poder relacionar elas e achar alguma coisa, e achar o valor, e no final conseguir o 18º termo. Vejam uma coisa rápida aqui, ó. Nessa primeira equação aqui do nosso enésimo termo, se a gente souber quem é essa razão, e também, se a gente souber quem é o primeiro termo, a gente consegue saber qualquer termo. Então, se a gente conseguir relacionar as variáveis, a gente vai conseguir o primeiro termo e a razão, acabou a questão. Tenho como saber facilmente quem é o 18º. Essa aqui é a nossa equação, eu vou deduzir para vocês rapidinho daqui a pouco. Não sei se vocês já viram ela em algum lugar, imagino que sim. A equação do somatório de uma PA, ela é basicamente como se fosse uma média aritmética do primeiro termo e do enésimo termo. Então, A1 mais AN divide por 2, e essa média que você faz, você multiplica pelos N termos. Essa é a equação oficial. Eu recomendo que, mesmo que você não saiba desenvolver a equação, recomendo que você tenha ela no seu coraçãozinho, certo? Aqui está outra equação importante, que é a questão da razão da nossa PA. A razão da nossa PA, ela é sempre o termo posterior menos o termo anterior. Então, depois eu coloco um exemplozinho aqui, mas é basicamente isso. Você tem uma série, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Como é que eu sei qual é a razão dessa minha PA? Você pega um termo qualquer, tipo 1, 3, 5. Eu vou pegar o 5. Desculpa, vou pegar o 3. O próximo termo dele vai ser 5. Se você subtrair os dois, 5 menos 3 dá 2. Então, a razão da minha PA é 2. Então, ela está crescendo, essa PA é uma PA crescente de razão 2. A ideia é essa, tá? Ok. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou combinar aquela equação do somatório que eu já sei, que já está no meu coração, e a equação que ele deu na questão. Então, vamos lá. Imagina aí o somatório para os primeiros um termo. Então, só tem o primeiro termo. Então, o somatório vai ser somente A1. Se eu utilizar a minha equação original, vai ser somente A1 aqui. E se eu utilizar a equação que ele dá, ó, n ao quadrado mais 3 vezes n, quando n for 1, fica 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Ou seja, utilizando a equação dele, essa soma tem que dar quanto? 4. Utilizando a ideia de somatório da minha PA, então eu tenho que A1 é 4. Já achei metade da minha questão, porque eu já sei quem é o primeiro termo. Beleza. Vamos colocar aqui uma outra situação. Se eu quero calcular o somatório dos dois primeiros termos, vai ser A1 mais A2. Então, A1 mais A2 é a minha equação original, que eu sei da ideia de somatório, e isso aqui é igual à equação que ele deu aqui em cima, n ao quadrado mais 3 vezes n. Então, quando n for 2, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2, que dá 10. Ou seja, A1 mais A2 é igual a 10. A1 mais A2 foi da minha ideia de somatório, e esse 10 foi o valor que eu achei por causa do valor que ele deu na questão. Ele que deu, certo? Então, eu já sabia, né, da primeira situação que o A1 é 4, então 4 mais A2 é igual a 10, então A2 é 6. Aí você, beleza, mas para que eu vou saber quem é o segundo termo? Porque se eu pegar o segundo termo e subtrair do primeiro, eu acho a razão. Se eu acho a razão, acabou a questão.
Então, a razão, né, vai ser o termo anterior, A2, menos o termo posterior, né, o de depois, menos o antes. Então, A2 menos A1. Vai ficar 6 menos 4, que é 2. Então, eu sei que o primeiro termo é 4, eu sei que a razão é 2. Então, para eu saber quem é o 18º termo, né? Isso aqui foi um testezinho que eu fiz, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Para eu saber o 18º termo, então eu posso utilizar aquela equação. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. N menos 1 é 18 menos 1, que é 17. Então, o 18º termo vai ser 4 mais 17 vezes a razão, que é 2. E isso dá 38. O testezinho que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Eu peguei um somatório qualquer dos 3 primeiros termos. Eu utilizei primeiro a equação que ele deu. A equação que ele deu, n ao quadrado mais 3n. Então, o somatório dos 3 primeiros termos dá 18. Só que se eu usar a minha ideia, tem que dar certo também, já que os valores que eu achei foi para a mesma série. Então, não importa, tem que dar certo, tanto pela equação que ele deu, quanto pela equação que nós sabemos. Então, se você fizer S3 sendo A1 mais A2 mais A3, dá 18, e aí acabou-se. Realmente, veja que bate. Tanto pela equação dele, quanto pela minha. Então, foi só um testezinho aqui para eu perceber que realmente a razão é 2 mesmo, e o primeiro termo realmente é 4. É necessário? Não, foi só... Às vezes eu tenho uma crise de confiança e eu testo para garantir. A UPE, pelo menos, ela tem um tempinho a mais para você fazer as questões. Já no Enem, aí a conversa é outra, porque o Enem é 3 minutinhos e às vezes você realmente vai ter que confiar no seu taco, certo? Então essa aqui foi a primeira questão, foi a questão do ano passado, certo? Veja que foi bem direta, foi a equação que você tinha que saber basicamente duas equações de PA e você resolvia ela, ok? Deixa eu ver se alguém vai falar alguma coisa. Beleza, ninguém falou nada, tá tranquilo, tá favorável. Então, beleza. Recomendo a vocês, deem uma olhadinha nas equações de PA que eu tinha mostrado a vocês, certo? Tanto a do enésimo termo quanto do somatório. Não é difícil, ok? Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para deduzir com vocês aqui a equação da PA, o somatório da PA. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar, eu acho muito bonito fazer isso. Vou deduzir rapidamente, tá? Para não encher o saco de vocês. Não que vocês tenham alguma coisa para fazer às 8h20 da noite, mas beleza. Então, qual é a ideia para você achar o somatório de uma PA? A gente sabe que o somatório é o somatório dos N termos, né? A1 mais A2 mais A3 mais A4 até a N. Só que eu posso escrever esse somatório também de trás para frente. Então, eu posso escrever também como sendo AN mais AN menos 1 mais AN menos 2 até chegar no mais 4, ou mais A4, mais A3, mais A2, mais A1. Então, eu posso escrever tanto na ordem crescente quanto na ordem decrescente. É a mesma coisa, né? Você está somando do mesmo jeito. Só mudou a forma de escrever. Então, o grande jogo aqui que a gente faz é esse. Ó, eu peguei o seguinte, ó. Aqui em cima está uma série normal. Eu estou fazendo somatório. A1 mais A2 mais A3 até a N. E aqui embaixo eu estou fazendo somatório, só que da ordem decrescente. AN mais AN menos 1 mais AN menos 2 até chegar no A1. Como eu estou somando uma série com ela mesma, eu estou pegando ela, mas ela dá 2 vezes ela. Ou seja, 2 vezes o somatório é igual a esse pacotinho aqui que a gente vai trabalhar. Aí você, mas para que eu estou fazendo isso? A gente vai reorganizar isso aqui, para achar um padrão. A ideia é essa, achar um padrão. Então, veja, aqui nessa coluna vai ficar A1 mais AN. Na segunda coluna vai ficar A2 mais AN menos 1. Na terceira, A3 mais AN menos 2. Até chegar no final, AN mais A1. Beleza, então a primeira coisa que eu fiz foi isso. Foi juntar vários pacotinhos de soma aqui, dessas colunas, certo? E aí veja o seguinte, eu só vou precisar mostrar para vocês
a segunda soma aqui, ó, A2 mais a N menos 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destransformar A2 e eu vou destransformar a N menos 1. Como assim? Eu vou utilizar aquela equação que eu mostrei a vocês, do enésimo termo. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Eu vou utilizar ela tanto para o termo A2 quanto para o termo N menos 1. Então, quando eu fizer essa substituição desses valores, eu vou ter o seguinte, ó. A2, na verdade, é A1 mais R vezes 1. E eu vou ter o segundo termo que vai ser A1 mais R vezes N menos 2. Se você se lembrar, né, N menos 1 ia ficar N menos 1 menos 1, que dá N menos 2. Ou seja, eu peguei esses dois valores aqui e eu transformei ele com a notação que eu vou padronizar, que é utilizar apenas o termo A1 e utilizar ali apenas os termos com a razão R. Veja que aqui no comecinho, né, A1 mais a N menos 1 eu nem mexi, porque eu quero, na verdade, fazer com que apareça um termo como esse aqui e ele se repita para eu poder generalizar. Então, beleza. Olha o que eu fiz aqui. Eu somei aqui dentro do parênteses e aí o Rzinho ele vai entrar nesse parênteses. Eu ainda não coloquei ele para dentro, mas ele vai entrar. E aí eu fui isolando aqui, ó. Pronto. Agora o Rzinho entrou. Eu fui isolando. Então eu tenho aqui, ó, A1 mais R vezes N menos 1. Se você se ligar, ó, essa segunda parte aqui, ó, A1 mais R vezes N menos 1. Se você se ligar, isso aqui nada mais é do que o termo AN original. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é que nesse parêntese eu tenho a mesma simbologia que eu tinha aqui no começo, ó. A1 mais a N, ó. A1 mais a N vai aparecer aqui do mesmo jeito. Quando você for simplificar aqui, esse pacotinho é o próprio AN. E aí, ó, esse pacotinho virou o próprio AN. O que é que eu tenho aqui, ó? Na segunda soma, eu nada mais, nada menos tenho que é igual à própria soma, ó, da primeira parte, que vai ser igual à própria soma da terceira parte, da quarta parte. E quantas vezes esse somatório vai se repetir? N vezes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse pacotinho A1 mais a N, eu vou deixar ele todinho em evidência. Quando ele fica em evidência, vai ficar A1 mais a N vezes N, do lado de fora. Eu vou pegar o 2, que está lá do lado esquerdo, eu vou passar para o outro lado da equação, vai passar dividindo, e aí eu tenho a minha equação original, que é a equação do somatório de um APA. Caso vocês não saibam, quem descobriu isso logo de cara foi uma criança, um matemático. Quando era criança, ele descobriu isso na época da alfabetização lá, contando. Depois eu posso até comentar com você essa história. Era um gênio lá. Beleza, então esse é o formalismo da nossa equação. Precisa saber desenvolver ela? Não. Você tem que... Eu mostrei de onde ela veio, alguns de vocês devem ter visto essa origem de algum lugar, mas você não precisa saber mostrar ela. Você sabe de onde veio, né? Sabe a origem, e aí você tem a equaçãozinha, que é muito, muito fácil se você for olhar, é uma equação simples. Eu recomendo que você, pelo menos, decore ela, coloque no coraçãozinho aí, certo? Deixa eu ver só se alguém está reclamando aí. Tá não, por enquanto não. Ok. Eita, cadê? Ah, passei já, beleza. Ok, essa questão aí, galera, do SSA2 de 2019, ou seja, do ano retrasado, ela não foi exatamente de progressão, ela foi de sequências. Então, se você pegasse o padrão da sequência, você tinha como calcular tranquilamente. Se liga aqui, ó. Jonas montou a torre, representada a seguir com cubos iguais. Ele resolveu pintar a torre sem mexer nos cubos, ou seja, ele só pintou a estrutura na região que não estava coberta. Ele falou que a área de cada face é igual a A. Qual é a medida da área a ser pintada? O que você vai fazer, basicamente, é calcular, em função da área da área da face de um cubo desse, qual é a região que foi pintada.
algumas considerações importantes. Primeira coisa, percebamos aqui, ó. Aí, percebamos que o cubo da primeira linha e a segunda linha, eles compartilham uma face em comum. Ou seja, essa face, ela não vai ser pintada nem na primeira linha e nem vai ser pintada na segunda linha. Outra coisa importante, entre a segunda e a terceira linha, eu tenho ali 4 faces que não vão ser pintadas nem para a segunda linha e nem para a terceira linha. Outra coisa importante, cadê você? Sim. Quando eu tenho esses cubos adjacentes aqui, você veja que o lado que eles têm em comum não vai ser pintado, beleza? Então, essas duas faces entre cada 2 cubos desse aí não vai ser pintado. Então, isso é importante também ser levado em conta. Outra coisa, lá embaixo, o que eu tenho agora? Eu tenho um cubo que tem adjacente a ele outros 3 cubos. Então, veja que essas faces que eu pintei em vermelho aí, elas também não vão ser pintadas. Então, esse cubo aí seria o cubo do centro, né, da linha. Do centro da linha. Então, ele não vai ter essas partes pintadas. Se você pensar também, né, o cubo central lá, ele não vai ser pintado de forma nenhuma. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? É bom, eu particularmente fiz o seguinte, eu analisei linha por linha, eu calculei todas as faces que aquela linha tinha e subtraí as faces que não seriam pintadas. Então, veja só, a linha 1, eu tenho 6 faces de um cubo. Só que a parte de baixo, que é aquela parte vermelha que eu pintei para vocês, ela não vai ser pintada. Então, quantas faces vão ser pintadas? 5. Então, a área vai ser 5 vezes A. Na linha 2, já vai ser um pouquinho mais complicadinho. Você tem originalmente 4 cubos que tem 6 faces. Então, você teria 24 faces. No entanto, você vai ter que tirar algumas. Quais? Você tem 4 faces, 4 vezes 2 faces adjacentes, que for aquela aqui, ó. Essa aqui, ó. Você vai ter 4 vezes essas 2 faces adjacentes que não vão ser pintadas. Você também tem a face superior, que não vai ser mais pintada. Assim como porque ela é comum com a face lá de cima, né, com o cubo lá de cima. E você também tem as 4 faces inferiores desses cubos, que não vão ser pintadas, porque elas estão em comum com a linha 3. Então, se você pegar os 24, subtrair 8 das faces adjacentes, 1 da face superior e 4 das fases inferiores, você tem apenas 11 vezes A. Essa vai ser a área que vai ser pintada dessa segunda linha aí. Ok. E a terceira linha? Eu tenho aí 9 cubos que tem 6 faces. E o que é que não vai ser pintado neles? Eu tenho 4 faces, 4 vezes 2 faces, que são os cubos da ponta. Se você olhar aqui, esses cubos da ponta, eles têm o mesmo padrão que os cubos da segunda linha. As 2 faces laterais adjacentes deles não vai ser pintado. Então, eu tenho 4 vezes essas 2 faces. Também, eu vou ter 4 vezes 3, que é o dos cubos que ficam no meio da linha. Se você pegar esse no meio da linha, aquele outro no meio da linha, os que ficam no meio de cada linha, são 4. Eles vão ficar naquele padrão que eu mostrei a vocês, esse aqui. Então, 3 faces deles não vão ser pintadas naturalmente. Além disso, eita, agora eu pulei. Além disso, eu vou ter o quê? Menos 4 do cubo do centro. O cubo do centro, ele tem algumas faces em comum, e as outras faces dele não vão ser pintadas justamente porque está tocando tanto na parte de cima da linha quanto na parte de baixo. Quem mais? Eu tenho menos 9 faces inferiores, que é justamente a parte de baixo de todos eles que não está tocando, e menos 4 faces superiores, que é justamente a parte que eles têm em comum com a linha 2. Só um detalhezinho aqui, ó. Essa parte do cubo do centro,
Se você for ver bem, né, eu coloquei esse -4 porque inicialmente a ideia é que nenhuma lateral dele vai ser pintada. Então tá -4. E as outras duas faces que sobram, a de cima e a de baixo, eu já levei em conta nessa parte da face inferior e na parte da face superior, tá? Ou seja, o cubo do meio ele não vai ser pintado de forma nenhuma, mas eu dividi dessa forma para não ficar muito confuso. Então, essa linha 3, na verdade, eu teria apenas 17 vezes A. Somente 17 faces vão ser pintadas. E aí, para você saber qual vai ser a face total, né, é só somar e vai dar 33. Aí você veja, poxa, meio complexo. Não, veja que a gente não utilizou nenhuma equação de verdade. A gente... o SSA ele tem um tempo maior para você resolver questões. Então, na minha opinião, acho que foi uma questão tranquila se você levar em consideração que você não usou a equação, né? Você não teve nenhum estresse de equação pronta, de procedimento. Essa questão pareceu mais uma questão de Olimpíada de matemática, na minha opinião, em que ele quer mais que você interprete do que saiba utilizar a equação. Isso é o que eu acho. Então, na minha opinião, foi uma questão... Não chegou a ser fácil, mas foi média aí. Eu acho que a questão mais difícil vai ser a próxima. Ok. Bom, pessoal, de vez em quando eu olho aqui, tá? Para ver se alguém vai falar alguma coisa, se alguém tem algum problema. Beleza. A gente vai para a questão que eu diria que é a mais cabulosinha. Que deu 33, certo? Foi uma questão, não foi nem de série, progressão, foi de sequências, né? Apesar de ser um assunto correlato. É o mesmo tema. 2018 foi o ano que a galera resolveu avacalhar um pouquinho com o pessoal do segundo ano. Essa questão ela é um pouco cabulosa porque ela exige que você interprete. E esse é o problema mortal da humanidade, interpretação. Beleza. Olha isso aqui. Um químico está produzindo um detergente econômico utilizando sabão concentrado líquido. A situação inicial, antes de ele fazer qualquer coisa, ele tinha 12 litros de sabão concentrado. Ele retira 4 litros desse volume e o substitui por água. Então aqui, ó, no momento anterior à mistura mesmo, ele tinha o volume total, os 12 litros de sabão. E aí ele fez o seguinte, no primeiro momento, ele tirou 4 de sabão e colocou 4 de água. Ou seja, ele retirou o volume em 1/3, né? Porque 4 é 1/3 de 12. E aí só ficou 2/3 do valor original. Por enquanto não fica tão óbvio isso, mas a ideia é essa. Quando você vê uma questão desse tipo aqui, em que ele tira uma coisa e repõe, tira uma coisa e repõe, você já vai se ligar numa coisa. O que você está fazendo é diluindo, esse é o processo de diluição. Diluição tem um formato, tem um padrão, que a gente chama é uma progressão convergente, e ela é decrescente, ou seja, ela está convergindo ao valor e ela está decrescente, está diminuindo com o tempo, até você ter um valor qualquer lá fixo, você vai reduzindo o valor dela proporcionalmente. Quando você tem essa ideia, aí você vai lembrar instantaneamente de progressão geométrica. Progressão geométrica, ela, ao invés de ter uma razão que você soma, você vai ter uma razão que multiplica. Claro, essa multiplicação ela pode ser, como vai ser na questão aqui, uma fração. Você tem um elemento, você multiplica por uma fração, e cada vez que você faz isso, você vai diluindo aquele valor, você vai diminuindo ele, só que vai diminuindo ele proporcionalmente. Então aqui, ó, nesse primeiro momento, eu tinha agora o volume de água 4 e o volume de sabão é 8, ou seja, meu volume agora em relação ao original é 2/3 do original. Aí o que é que ele fez? No momento seguinte, ele fez a mesma coisa. Vamos dizer, né, que é uma mistura homogênea. Ele retirou 4 litros e depois colocou mais 4 de água. Então ele retira novamente 4 litros dos 12
Quando você retira 4 litros, você retira 1/3 de 12, né? E aí você obtém, de novo, 2/3 do volume original. E ele adiciona água. Vocês sabem que na parte de química, né? No momento em que ele diluiu, colocou água aí, você diminuiu a concentração de sabão. Então, eu escrevi uma frase bonita aqui para vocês. A concentração de sabão se reduz à razão de 1/3 por vez, sobrando 2/3 da mistura anterior. Aí o grande tchan aqui é você se ligar nisso, porque quando você tem um APG, a razão dessa APG vai ser o termo que você multiplica ela para conseguir o resultado. Então, se ele reduz a razão de 1/3, o que você está fazendo, na verdade, é multiplicando por 2/3. Porque você pega o termo original, o elemento, e você multiplica, na verdade, por... Aí você coloca um parênteses. Aí fica assim, ó. 1 menos 1/3. É isso que você está fazendo quando você reduz em 1/3. Você multiplica por 1 menos 1/3. Então, a razão dessa APG é 2/3. E eu vou mostrar para vocês agora por quê. Só uma coisinha, né? Já que você se ligou, obviamente, né, nas questões, você olha a questão e você bate o olho e sabe. Essa questão é uma questão de progressão geométrica, em que está acontecendo uma redução proporcional, que está sendo dividido ali, dividido, sendo diluído, né? Então, isso é uma APG. Aí você vai lembrar das equações da APG. As equações da APG, elas são menos simpáticas do que a equação da PA, mas é importante também que você conheça ela. Então, aqui eu tenho o enésimo termo, né? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E a equação do somatório vai ser A1 vezes parênteses q elevado a n menos 1, fecha parênteses, sobre q menos 1. Essa equação é feia? É feia, eu compreendo, mas é importante que você conheça ela. E eu tenho uma outra equaçãozinha que eu nem vou mostrar para vocês, mas pode ser que alguém queira cobrar, que é a do produtório. Produtório é o produto dos n primeiros termos. É outra equação que não é muito simpática, mas eu recomendo que você dê uma olhadinha depois, certo? Aqui, ó, eu até coloquei uma ideia que é bom para vocês revisar as PG de uma forma geral. As crescentes e as decrescentes e infinitas, que são as convergentes. Eu vou falar só um pouquinho sobre ela depois, só para dizer que eu não falei. Porque realmente é legal, é simples, e às vezes você não sabe ou não lembra e deixa passar batido. Ok, então, voltando para a questão. Então, eu tinha aqui um momento 0, que é antes da mistura, o momento 1 na primeira mistura, e ele faz isso 6 vezes consecutivas. Ele quer saber qual vai ser a concentração desse sabão lá no final. Ok, vamos lá. Então, situação inicial. Qual era o volume de sabão? A0, 12. Qual é o primeiro valor? Após a primeira mistura, né? Eu tinha 12, virou 8. Se você pegar, aí vem uma coisa legal, já que você percebeu que é um APG, para você saber qual é a razão de um APG, como é que você faz? A razão de um APA, ela vai ser o termo anterior, é o termo anterior menos o posterior, né? O antes menos o depois. Aqui, ao invés de ser menos, é dividido. Então, o posterior dividido pelo anterior. Ou seja, o antes dividido pelo depois. Então, para você saber a proporção aqui, ó, 8 dividido por 12, que dá 2/3. E aí você aqui, ó, eu coloquei aqui um segundo termo qualquer. Oh, eita, apareceu uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui. A gente vai falar um pouquinho também sobre PG infinita. Mas é isso, velho. Progressão é o assunto que eu analisei que está caindo todos os anos lá no SSA 2. Beleza, meu caro Túlio? Voltando aqui, eu me perdi. Sim. Cadê? Sim, então. Peraí.
Então, quando eu misturar de novo uma segunda vez, aí você vai utilizar aquela equação, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Cadê você, equação? Cadê você? Eu perdi ela. Espera aí. Aqui, ó. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, eu só substituir ali, ó, 5,33 litros. E agora, para eu calcular qual vai ser o sexto termo, que ele quer isso, né? Quer que você misture 6 vezes e quer que você saiba qual vai ser o volume final. Substituindo, né? A1 é 8, a razão é 2/3, que elevado a n menos 1, né? Vai ficar 6 menos 1 dá 5. Facilmente percebemos que 2 elevado à quinta é 32, 3 elevado à quinta é 243. Essa conta você faz muito rapidamente, dá 0,1317, como eu coloquei ali. Eu não utilizei calculadora nem nada, pois eu sou um gênio. Vezes 8 é igual a 1,05, blá, blá, blá. Aproximadamente 1 litro. Veja aqui na questão, né? Ele fala aproximadamente. É uma coisa que eu sempre recomendo aos meus alunos. Quando você for fazer uma questão muito cabulosa, veja se dá para aproximar, veja se os valores não são muito próximos das alternativas, veja se dá para fazer o seu cálculo, especialmente lá no final. Isso aqui é o cálculo final, né? Se você dividir isso aqui, você acaba a questão. Veja se você pode simplificar de alguma forma, certo? Então, quanto mais simplificado, melhor. Por exemplo, imagina aí que fosse eu aproximasse 32 para 30 e 243 para 240. 30 sobre 240 dá 1 sobre 8. 8 vezes 1 sobre 8 dá 1. Aí você, mas pode fazer isso? Veja só, o valor que deu aqui, quando eu aproximei, deu 1 batido. 1 batido não é a resposta, até porque ela é aproximada. Só que, como as questões são distantes, né, 1, 2, 3, 4, 5, exceto se você ficasse em dúvida, aparecesse um 1,5, 1,6, mas como elas são distantes, o valor aqui deu muito tranquilo, eu acho que vale a pena, em alguns casos, você fazer isso. Eu, particularmente, faço isso em concurso, certo? Quando eu posso, eu aproximo, eu não ia perder esse tempo de estar dividindo 32 por 243. Eu, particularmente, não faria isso, beleza? Eu ia aproximar, como eu falei, 30 sobre 240, 1 sobre 8 vezes 8 é 1, acabou a questão. Eu faria isso, certo? Então, na minha opinião, essa questão aí foi a mais cabulosinha que apareceu aí em 2018. Tá aparecendo aí para vocês. Alô, alô? Vocês ouviram o que eu falei, não? Deu uma falha aqui. Ai, meu Deus! Por que aconteceu isso? Espera aí. Compartilhe sua tela. Voltou a funcionar aí, galera? Eu não sei o que foi que houve, velho. Essa internet é maluca. Vocês não ouviram nada do que eu falei, né, velho? Alô, 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 alô. Ah, entendi. E agora a tela voltou, não foi? Voltou? Ah, entendi. Voltou não. Nem teu áudio. Alô? Oxe, tá caindo. Alô, alô, som. Caiu de novo, não foi? Tenta recarregar. Voltou? Beleza. Minha voz dá para ouvir? Ok. O slide voltou também, né? Beleza. Tá, ok. Eu não lembro o que foi que eu falei.
Ah, sim, eu terminei a questão, vocês viram, né, que eu terminei a questão do 2018 aqui, não? Volto. Do comecinho? Ah, saquei. Beleza, então, vamos lá. É... Cadê? Tem que recarregar aí. Então, eu tinha a situação inicial, que era 12, o meu termo A1, que é o 8. E aí, como eu falei para vocês, você pode calcular a razão do APG pegando o termo anterior, o termo depois, dividir pelo termo de antes. Então, para eu saber aqui a minha razão, é 8 dividir por 12, que é 2/3. E aí, sabendo isso, né, você pode montar a sua equação para qualquer termo. Que foi o que eu coloquei aqui no exemplo. O A2 aqui vai ficar 8 vezes 2/3 elevado a n-1, 2 menos 1. E aí você substitui valores, dá 5,33. Agora vem o tchan, né? O sexto termo, que é o A6, você vai substituir, né, na equaçãozinha. A1 é 8, a razão é 2/3, n-1 fica 6 menos 1. E aí é que fica o valor feio, que é 32, que é 2 à quinta, né? 32, sobre 3 à quinta, que é 243. E foi isso que eu estava comentando com vocês. Na hora do vamos ver, eu não recomendo você fazer esse cálculo, certo? Porque se você olhar as alternativas, são valores distantes, é o último cálculo. Eu recomendaria, se possível, aproximar, que foi o que eu fiz. Então, ao invés de usar 32, eu usei 30. Ao invés de usar 243, eu usei 240. Veja que eu nem afastei muito, né? Foi um cálculo, foi uma aproximação, assim, razoável. Então, 30 sobre 240 dá 1 sobre 8. Se você for fazer na munheca aí, ó, simplifica, pá, fica 1 sobre 8. 1 sobre 8 vezes 8 dá igual a 1. Acabou a questão. Se você quiser, fica à vontade. Você vai fazer esse cálculo quebradinho aí, feioso, que vai dar um valor pequeno ali, 1,0536, que é aproximadamente 1. Então, eu recomendo, né, quando possível, que vocês aproximem o cálculo e simplifiquem o que puder, beleza? O SSA, realmente, tem um tempinho a mais. Só que, eu não sei, eu particularmente, em concursos, eu prefiro, quando possível, eu prefiro simplificar os cálculos, certo? Eu falo isso muito lá, pessoal da sala de aula. Professor, eu posso fazer uma questão assim, diminuindo de acordo com as vezes de retiração. Vê só, essa questão, você percebe, quando você lê ela, que ele está tirando o sabão, né, e colocando água, tirando sabão e colocando água. Você percebe que o que ele está fazendo, na verdade, ele está diminuindo a concentração. E aí, quando ele faz isso, para você ter a maturidade, é realmente um pouco complicado. Essa maturidade de identificar que tipo de sequência é essa, se é uma PG, se é uma PA, realmente é uma coisa que só fazendo mais questões você fica mais fácil de identificar. Mas aí, quando você vê esse tipo de questão, em que ele coloca uma quantidade e compensa essa quantidade com água, como foi nesse caso aí, eu não estou conseguindo lembrar agora um outro exemplo para isso. Mas essa questão, por exemplo, ela é de química, ela é perfeitamente cabível lá em química. Então, se você percebeu, né, o que está acontecendo ali é que você está tendo um processo, você está pegando um termo e multiplicando por uma razão, que é uma razão ali, aquela razão ali, ela é uma razão fracionária, né? É uma fração, inclusive, menor que 1. Quando você multiplica por um termo menor que 1, na verdade, você está dividindo ela, se você for perceber. Multiplicar por exemplo, 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Então, é isso que o cara estava fazendo ali. Ele estava reduzindo de 1/3 a cada vez. E aí, essa razão, ela, na verdade, ela seria você pegar o termo e multiplicar por 1 menos essa redução aí, que é 1/3. Deixa eu escrever aqui, ó. É tipo assim, ó.
A razão é 1 menos 1/3. Esse menos, ele aparece porque ele está sendo reduzido. Mas ele podia falar também, ó, que estava aumentando a quantidade de sabão, por exemplo. Então, se ele estivesse aumentando, ia ser um mais. Aqui, ao invés de ser 1 menos 1/3, ia ser 1 mais 1/3. Então, você primeiro identificou que aquela situação é uma PG, que é alguma coisa que está sendo multiplicada ali, que ele está diminuindo progressivamente. E aí, para você identificar qual é o valor dessa razão, essa razão geométrica, aí é interessante que você se ligue nessa equaçãozinha como tem aí, que foi, ela de forma genérica ia ficar assim, ó, ia ficar tipo Q é igual a 1 menos a redução, o valor da redução. Ou então, né, podia ser igual também, Q é igual a 1 mais a adição. Vou só complementando, imagina que a cada vez ele aumentasse, eu falei em reduzir 1/3, né? Estava reduzindo, cada vez ele reduzia 1/3. Imagina que ao invés de reduzir, ele aumentasse 1/3. Então, você está multiplicando por quem? Por 1 mais 1/3. Ou seja, você tem aquele teu valor e a cada vez que você fizer o processo, vai ser vai ser o teu valor vezes 1 mais 1/3. Ou seja, aquele valor vezes 4/3. Tá ligado? Isso aí você também pode ver, sabe aonde? Tem um assunto que é muito bom, que tem a ver com esse de progressão, que cai muito em concurso da PM. Eu fiz algumas questões lá da PM para o pessoal, e é a parte de matemática financeira, que é montante, aquelas progressões, né, juros compostos, juros simples. É uma aplicação dessa progressão que a gente estuda. E essa ideia que eu estou mostrando a vocês, ela é claramente vista lá em matemática financeira. Tá aí uma outra coisa que é importante que vocês deem uma olhadinha. Matemática financeira cai em vestibular, cai no Enem, cai em concurso, e a ideia, ela se repete, certo? Essa ideia, ela se repete. Ok? Alguém aí tá com a tela bugada, além de Stephanie? Alguém? Alguém tá com a tela normal? Ô, Stephanie, faz o seguinte, tu faz o seguinte, recarregar, tu bota para recarregar, e aí tu meio que vai entrar na sala de novo. Eita, vai entrar na sala de novo. Aí pronto. Faz isso aí rapidinho. Eu fiz questão de 2018, foi? Essa foi a mais cabulosa, na moral. A primeira vez que eu fiz ela foi numa aula de de ED, com o pessoal do ano passado. O pessoal que estava sem fazer nada, bora fazer uma questão aí. Aí me passaram ela para eu fazer. Eu realmente quebrei a cabeça logo no começo. Mas quando eu percebi que era uma questão, pelo contexto, eu percebi que era questão de PG, acabou-se. Inclusive, tem até outra forma, né, de fazer essa questão, que é na tora. Você pode fazer essa questão na tora, porque depois vocês pegam 2 horas para fazer e tentem fazer na munheca, pegar a situação, reduz e tal, lá. Se você vai conseguir também, certo? Vai conseguir o valor lá no final. Só vai ser horrível, tipo uma tortura. Essa questão foi de 2017, tá? Deixa eu ver se a Stephanie já... Para de reclamar, vai assistir anime, vai, Túlio, safado, sem vergonha, monitor, safado. Tá acabando, pô. São 5 questões só. E essa aqui é rápida. Tem monitor safado, quem pode? Beleza, bora. Vamos começar aqui. Quarta questão, 2017. Veja só. Eu peguei uma de 2020, uma de 2019, uma de 2018, 2017 e a próxima de 2016. Eu peguei os últimos 5 anos. E os 5 anos caíram questões
da mesma abordagem. Então, é uma coisa que eu interpretei, eu vi esse padrão, e eu, como eu falei a vocês também têm condições de fazer a mesma coisa, certo? Ah, saquei. É verdade, até aqui também. Fica preto quando eu mudo de tela, é verdade. Beleza, vou parar de mudar, vou aparecer aqui, beleza. Ok, então essa questão aqui, ó. Eu tenho um triângulo e ele fala o seguinte, ó. Cadê a questão? Não, pulei. Aqui. Não. Aí. 2017. As medidas dos lados AB, BC e CA de um triângulo formam, nesta ordem, uma progressão aritmética. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? Ou seja, veja só, AB, BC e CA. É uma PA, certo? Você pode, inclusive, já escrever isso aí na ordem para você se ligar, que foi o que eu acabei de fazer aqui. Então, na ordem, né, eu tenho que a PA, o primeiro termo é 2x, o segundo termo é x mais 1 e o terceiro termo é 3x. Aí eu pergunto a vocês, o que é que eu preciso saber para resolver esse paranauê? Eu tenho que achar quem é o x, certo? Mas como é que eu faço isso? Vejamos, eu tenho 3 termos que estão na sequência. O que é que eles têm em comum? Se é uma PA, a razão entre o primeiro e o segundo termo é o mesmo valor que a razão entre o segundo e o terceiro termo. Então, se eu igualar as duas razões, acabou-se. Eu vou achar quem é o x. Aí você, mas como é que eu vou pensar isso? Porque com o tempo você vai tendo a maturidade de pegando os vários padrões de uma questão. Então, mesmo que você não saiba responder ela na hora, quando você olhar uma questão, você vai, isso aqui é mais ou menos por esse caminho. Você vai usando aquele procedimento. É muito difícil você... Eu conheço muita gente que realmente é muito desenrolada e consegue. Mas é muito difícil você chegar numa questão que você nunca viu na vida, uma abordagem completamente inovadora e você conseguir desenrolar facilmente. É muito difícil. Aí vê, como eu falei, ó, eu vou relacionar a razão entre A2 e A1 e A3 e A2. Porque quando eu subtraio eles, né, é o valor da razão e o valor da razão é constante. Aí vê só, A2 menos A1. A2 é x mais 1 menos A1, que é 2x. A3 menos A2. A3 é 3x menos A2. A2 é x mais 1. Cuidado aqui, né? O menos está entre os parênteses, né? Cuidado para não fazer besteira. E aí você calculando aqui, ó, do lado esquerdo, vai ficar x mais 1 menos 2x. Eu já fiz o cálculo todinho, já fui. Ah, tá. É que eu avacalhei um pouco, eu já pulei o cálculo todinho. Então, assim, teoricamente ia ficar assim, ó. Lado esquerdo ia ficar menos x mais 1. Lado direito ia ficar 2x menos 1. Porque eu ia ter que tirar primeiro do parêntese, né? Ia ficar menos x menos 1 e somar com 3x. Então vai ficar lado esquerdo menos x mais 1. Lado direito 2x menos 1. Quando você jogasse de um lado para o outro, né? Isolasse o x, jogava para o outro lado, pá, e achar que x é igual a 2 sobre 3. Acabou a questão? Não, porque ele quer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. E aí você vai simplesmente somar, né? 2x mais x mais 1 mais 3x, que dá 6x mais 1, que é igual a 5. Essa questão, veja só, 2017. E, inclusive, né, uma coisa interessante, que é a cara do SSA. O SSA ele tem um tesão especial em misturar assunto. E eu falo isso com propriedade, especialmente em física. Para quem não me conhece, né, eu sou engenheiro, eu sou físico e eu ensino física. E a prova do SSA de física, ela sempre é cabulosa, porque quando não é mal feita, incompleta, ela junta 2 a 3 temas. Então, eles têm essa mania, né? Até aquela questão de matemática da diluição do sabão. Eles têm essa mania transdisciplinar de misturar assuntos. É deles, certo? Aumenta a dificuldade, é bom, porque se você estiver preparado, você se destaca e você se dá bem na SSA. Então, aqui, né, acabou a questão, a resposta é o perímetro é 5. E a última questão, para acabar essa noite gloriosa, nós temos aí quase 1 hora de aula, né?
Se não fosse pela bronquinha que teve no início. Então vamos lá. Brincando de construir sequências, Marta descobriu que em uma determinada progressão aritmética, a soma dos 50 primeiros termos é S50 igual a 2550. Se o primeiro termo dessa progressão é A1 igual a 2, qual é o valor que ela irá encontrar fazendo a soma S27 mais S12? Essa questão ela não é difícil, mas como ela quer muitos somatórios, o que vai acontecer é que vai ser muita continha de padaria, certo? É uma PA, são PAs, né? Progressão aritmética. O cálculo não é difícil, não tem nenhum expoente nem nada, mas realmente vai ter que ter aí um cálculozinho. Veja só, eu já sei quem é o primeiro termo, isso é muito bom, e eu também sei o somatório dos 50 primeiros termos. Para que eu vou fazer isso? Veja só. Essa aqui é a equação que eu deduzi para vocês, que é justamente A1 mais AN sobre 2 vezes N. Como eu falei a vocês, é tipo uma média aritmética, né? Simples, multiplicada pelo número de termos. E eu também sei que o enésimo termo é AN igual a 1 mais R vezes N menos 1. Se eu substituir o valor aqui, ó, a soma dos 50 primeiros termos, ela é 2.550, beleza? E eu também posso utilizar a equação, né? Essa equaçãozinha aqui, ó, A1 mais AN vezes N sobre 2. Eu posso utilizar ela. Para que eu vou utilizar ela? Para achar quem é a razão. Se eu souber quem é a razão e eu sei que é o termo 1, eu sei qualquer coisa na minha PA. São duas informações essenciais. A razão e o primeiro termo. Aí veja o que eu fiz, ó. A1 mais AN aqui dentro desse parênteses. A N, eu fiz o quê? Eu utilizei a equação do AN. Então, a N vai ser o primeiro termo, A1, que é 2, mais R, que eu não sei quem é, vezes, parênteses, N, 50, menos 1, fecha parênteses. Então, aqui dentro ó, ficou 49. Aqui eu vou poder somar tranquilamente e eu vou poder achar aí quem é o nosso R. Ó, 2 mais 2 mais R vezes 49 vezes 25 é igual a 2.550. Eu dividi ali direto, né? 2.550 por 25. Subtrair esse 4 que está à esquerda, eu passei para lá subtraindo, ficou 98. 49 que está multiplicando o R, eu passo para lá dividindo, fica a razão 2. Acabou? Não, não acabou. Eu vou agora saber quem é o o termo 27. Utilizo a equação de novo, né? Da 54. Eu vou saber também quem é o termo número 12, que dá 24. Veja que eu utilizei a aplicação direta. E agora eu vou saber quem é o somatório de 27. Então, A1 mais A27 vezes 27 sobre 2. Substituir valores. Deu 756. Eu vou também fazer o somatório dos 12 primeiros termos. A1 mais A12 vezes 12 sobre 2. Que deu 156. E aí você vai somar os dois, né? Que dá 912. Que maravilha! Aí você vai me perguntar, acabou? Não acabou. A questão acabou, né? Eu queria só mostrar a vocês uma coisinha muito legal que eu comentei com vocês, que é a parte de progressão infinita. De onde é que vem a nossa progressão infinita? Para quem não sabe o que é o APG infinito, é uma progressão que ela é decrescente, ou seja, ela vai diminuindo, certo? Por exemplo, 4, 2, 1, 0,5, 0,25. Deixa eu ver se eu botei um exemplo. Botei não. Ela é decrescente e ela é convergente. Ela converge para um certo valor. Ok. Como ela é uma PG infinita, né? Então eu tenho infinitos termos. É quando o meu somatório ele vai ter infinitos termos. O que acontece? Se para eu ter uma PG infinita, a minha razão ela tem que ser uma fração. É igual aquela questão do sabão. Então, a minha fração ela tem que ser um valor fracionário. Então, quando o meu valor é fracionário, o que é que vai acontecer? Quando você tem infinitos termos, esse termo aqui em cima, ó, Q elevado a N, ele vai ter um problema. Que é o seguinte, ó, quando N tende a infinito, Q elevado a N vai tender a zero. Como assim? Imagina
nesse exemplo que eu dei para vocês, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, ou seja, é uma PG, que é decrescente, cuja razão é 1 sobre 2, 0,5. Ou seja, cada vez que ele que o termo vai mudando, né, a 1, a 2, a 3, o que eu estou fazendo é multiplicando por 1 sobre 2, 0,5. Eu calculei rapidamente aqui, eu tinha calculado lá no Excel. Eu peguei essa razão, 0,5, e elevei apenas por 99. 0,5 elevado a 99, olha a quantidade de zero até chegar a algum número considerável aqui. Veja, são só 2 zeros. Desculpa, é elevado a 99. Então imagine que eu tinha esse número, mas não elevado a 99. É elevado a 99999999999. Que número é esse? É infinito? Não. Você não tem como fazer um número ser igual a infinito. Ele vai tender a infinito. Então, por isso que a gente nem coloca um igual. Tá vendo aqui? Não é igual. Então, a matemática, a forma como a gente escreve é assim. Para o n tendendo a infinito, q elevado a n vai tender a zero. Então, o que acontece? Esse termo aqui, q elevado a n, ele vai virar zero. Quando ele virar zero, aí vai ficar aqui em cima somente o menos 1. A gente fala o seguinte, a gente vai multiplicar ambos os membros, em cima e embaixo, por menos 1. E aí, em cima vai ficar somente o A1, e embaixo vai ficar 1 menos Q. E essa aqui é a nossa famosa equação da PG infinita. E aí eu coloquei um exemplo bem simplesinho. Calcular o somatório de uma PG infinita, decrescente, cujo primeiro termo é 1, e a razão é 1 sobre 2. Como é que eu faço isso? A1 é 1, a minha razão é 1 sobre 2, então aqui embaixo vai ficar 1 menos 1 sobre 2, que dá 1 sobre 2. Aí vai ficar a fração de fração, né? 1 sobre 1 sobre 2 é igual a 2. Ou seja, se eu pegar infinitos termos, cujo primeiro termo é 1, e a razão é 1 sobre 2, nesse somatório infinito ele vai tender, ele vai convergir ao valor 2. Aí eu coloquei aqui, se você quisesse fazer na tora, né, no cálculo mesmo, o somatório seria 1 mais 0,5 mais 0,25 mais 0,125 mais 0,0625 e assim vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. No final, esse somatório vai convergir para 2. Então é isso, galera. O que eu fiz aqui com vocês basicamente foi revisar progressão, certo? Progressão não é um assunto difícil, mas eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha. Concurso da PM, galera. Concurso da PM. Não é só vestibular de SSA, não, tá? Concurso da PM. Tá caindo questões de matemática simples que vocês podem fazer, ok? Quem tiver alguma dúvida de alguma questão na internet, qualquer uma, pode ser matemática ou física, é só falar comigo lá no direct, lá no Instagram, que a gente resolve, certo? Não garanto que eu vá resolver 100%, tipo, o mais rápido possível, porque pode ser que eu esteja dormindo, ou o mais importante, pode ser que eu esteja jogando. Pode acontecer também. Mas aí, não se preocupem. Eu tô vendo que tem gente que eu nem conheço aqui, mas não tem problema. Chega lá e pergunta, manda a questão e a gente desenrola, certo? Eu tirei um print da galera, saiu um monte de gente, né? Mas eu tirei um print da galera porque eu vou me mostrar para os meus coleguinhas, claro, lá da escola. Olha aí, Jesus, nosso advogado. Eita! É isso, galera. Eu não sei mais o que fazer, não. Se alguém tiver alguma dúvida, né, fica à vontade. Eu sei, Túlio, é porque assim, eu preparei essa aula, na verdade, porque eu tenho um canal no YouTube que eu não uso há uns 10 anos. Eu preparei essa aula para esse canal do YouTube. E eu tinha vontade, na verdade, realmente de preparar um material para o pessoal segundo ano. Só que é um pessoal que não é muito interessado. E aí eu vi que eu já tinha feito o material, estava guardado, tá a quarentena aí acabando o mundo, eu pensei, tá no apocalipse, estou sem nada para fazer, não vou dar aula. Certo? Então, qualquer coisa, estamos aí. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade. Como eu falei, pode falar pelo direct lá do Instagram,
A gente resolve qualquer questão aí, certo? Eu não sei mais o que fazer. Pois é, isso, eu acho que vocês estão com falta do que fazer. Eu acho que é isso. E eu também, eu com certeza estou com falta do que fazer. Deixa eu escrever um negócio aqui. Não é? Fazer igual meu colega. Pronto, aí eu vou tirar um print, né, para me mostrar. Papapá. Tirar um print. Eu vou ver se eu disponibilizo. Como assim, qual é meu Insta? Como é que tu soube da minha... Como é que tu soube da aula sem o Insta? Saquei. Tua colega? Não, eu tô aqui ao vivo, eu sou famoso. Oxe, dá não, Túlio, dá não. Tem que dar aula lá na ETEJEC mesmo. Meu Instagram, eu não sei como é que eu faço não, velho. Procurem... Deixa eu ver qual é o meu nome no Instagram. Eu acho que é assim. Insta... Júlio, underline Ângelo, 13. Eu não sei. Não, acho que... Não sei. Então, galera, aí qualquer coisa, tá? Vocês até podem divulgar para os colegas de vocês que chegar junto lá com questão, com dúvida, eu tô resolvendo, certo? Eu tô assinado para fazer mesmo. Aí vocês mandam lá a questãozinha para eu resolver que eu desenrolo. Ai. É isso, galera. Vamos embora, viu? Até mais. Qualquer coisa, como eu falei, né? Tchau, tchau.